Bíblia, elaborado por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta e quero falar um pouco mais sobre o que o Lauren mencionou há um instante atrás, que creio ser muito importante. Quase ninguém ensina sobre isso. Eu não conheço ninguém no mundo que ensina isso, senão esse ministério. E eu espero estar errado, oro para que eu esteja errado. E é quando o pecador aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar naquele coração e naquela vida no momento da conversão. E está ali para ajudá-lo com os problemas com o pecado. E acontece quando a pessoa coloca sua fé e confiança totalmente em Cristo e no que Cristo fez na cruz, entendendo que tudo que recebemos de Deus é possível por causa da cruz de Cristo, tudo mesmo. E se essa pessoa colocar a fé dele ou dela exclusivamente em Cristo e na cruz, e manter a sua fé ali em Cristo e na cruz, então vão conseguir vencer o mundo, a carne e o diabo. E mas isso não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. É algo totalmente diferente. Certo, eu queria separá-los porque quando falamos de receber o Espírito Santo, essa terminologia que é apropriada e é usada aqui, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, não é a recepção inicial do Espírito na hora da salvação. Queremos deixar claro que essa é a verdade. Repete, por favor. Essa não é a recepção inicial do Espírito que acontece na salvação. Podemos ver a descrição disso em Gálatas capítulo 2. Esse mesmo termo é usado. Você está dizendo que esses samaritanos, antes que Pedro e João tivessem orado por eles tinham o Espírito Santo na vida e no coração deles. Exatamente. Qualquer pessoa que nasceu de novo está salva. E lembre-se que vimos que eles receberam a palavra de Deus, obedeciam e foram batizados nas águas. Então, um período de tempo distinto entre a experiência inicial de salvação e dizer que eles não receberam o Espírito Santo como toda pessoa que crê em Jesus recebe é inapropriado. Isso não está falando de salvação, está falando do batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda obra subsequente e é identificado aqui como algo que vem depois de um período de tempo. Quanto tempo foi que durou, não sabemos. Mas quando a pessoa é cheia do Espírito a primeira vez, isso acontece na conversão. Sim, a recepção do Espírito. Em Gálatas, Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito através da fé ou através da lei? Estou parafraseando. Mas é um termo correto e apropriado. Então, receber o Espírito é um termo usado para a salvação e também um termo, às vezes, usado para descrever o batismo com o Espírito Santo. E a maioria dos cristãos acham difícil separar esses dois eventos por causa da palavra receber. Isso traz uma confusão para aqueles que não entendem, por exemplo, que o batismo é uma segunda obra subsequente. Eu acho e creio que mesmo a pessoa aceitando Jesus e o Espírito Santo já habitando na vida dele para ajudá-lo a vencer o pecado e que alguns vivem isso, mas nem todos aproveitam disso, ainda assim isso não é o batismo com o Espírito Santo. E acredito que eles não vão fazer muitas coisas para o Senhor, se é que vão fazer qualquer coisa, a não ser que sejam batizados com o Espírito Santo. A necessidade do batismo com o Espírito Santo está ligada diretamente ao serviço, e vemos isso já na urgência que os apóstolos demonstraram, querendo que todo cristão fosse cheio do Espírito Santo depois de nascer de novo. E nossos irmãos batistas, dizendo que já foram batizados no Espírito Santo depois que foram salvos, isso está errado. Esse é o batismo com o Espírito na salvação,
O Espírito Santo imerge o pecador em Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Pois através de um Espírito somos batizados em um corpo. Mas com o batismo no Espírito Santo, Jesus imerge a pessoa ou imerge o cristão na pessoa do Espírito Santo. São duas situações totalmente diferentes para dois propósitos diferentes. Mas João nos disse que Jesus era quem batizava com o Espírito Santo. Agora nós temos um período de tempo de diferença e dois agentes diferentes batizando. Na salvação, o Espírito batiza o pecador em Cristo e o outro, no batismo com o Espírito Santo, Jesus é o agente batizando a pessoa na pessoa do Espírito Santo. Mas a única coisa que a pessoa que acabou de aceitar a Jesus e ainda não foi batizada com o Espírito, ou até se foi, tem que saber, só tem que saber o seguinte: é que Jesus pagou o preço no Calvário e que o Espírito Santo trabalha exclusivamente através da cruz e que a exigência é que nossa fé esteja exclusivamente em Cristo e na cruz. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar naquela vida para que ela consiga vencer o mundo, o diabo e a carne. É o propósito principal, mas isso não é o batismo com o Espírito Santo para servir. O Espírito Santo vivifica o seu corpo mortal. Existe a promessa da ajuda do Espírito Santo para com o pecado. Não é o batismo com o Espírito Santo. É o que você está dizendo. Está disponível para todo cristão. Quando a pessoa aceita Jesus, irmão Swagger, a fé deles está no objeto correto, está somente em Cristo. E o Espírito Santo acha muito fácil fluir através desse coração, dessa mente, e começa a libertá-los do pecado instantaneamente. Minha conversão foi assim, e com vários outros que estavam em um pecado terrível e horrível e reconheceram isso facilmente. E eu não fui batizado com o Espírito Santo até depois de 6 meses de salvação. O que acontece é que começamos a viajar por esse processo de santificação contínua e que, se não nos ensinarem, foi o que você descreveu, se não nos ensinarem a verdade sobre aonde nossa fé tem que permanecer, que é em Cristo e o que ele fez por nós, vamos começar a colocar nossa fé em outra coisa. E aí a obra do Espírito Santo em nós vai diminuir, vai ser frustrada, como Paulo disse em Gálatas 2, 21. Aí que a experiência inicial de salvação tem o Espírito Santo operando imediatamente. Ele não é um parceiro silencioso, ele começa a corrigir, começa a direcionar e guiar. A obra dele diminui se a pessoa tem o aprendizado errado ou quando ela não tem o aprendizado sobre aonde colocar a sua fé, que é Cristo e na cruz. Então, para que o cristão tenha os benefícios do que o Espírito Santo pode fazer na conversão e por aí vai, esse cristão deve ter certo entendimento da cruz. Eu concordo com isso, mas vamos reconhecer que quando o pecador aceita Jesus, a fé dele está absolutamente correta, 100% está no alvo. Sim, mas temos um problema com isso porque é muito fácil ir para outras coisas, e é exatamente o que eu tentei falar e mencionar. Se não aprendemos, não somos guiados da maneira correta, vamos parar a obra do Espírito Santo. Ele não começa a trabalhar em nós baseado em nosso entendimento. Em relação com a cruz, ele trabalha em nós imediatamente, mas frustramos essa obra quando começamos a pensar que temos que fazer isso para fazê-lo trabalhar, que fizemos algo por merecer, para que agora ele opere em nós. E é o que acontece na maioria das experiências cristãs. Somos expostos à religião, começamos a olhar para nós mesmos, atividades e rotinas e o que fazemos, pensando que podemos fazer por merecer a presença do Espírito Santo. Mas ele vem quando nossa fé está em Jesus e nossa fé permanece no que Jesus fez. Então temos que aprender a não sair do caminho, a continuar no caminho simples que nós recebemos na salvação. Mas esse ensinamento teve que esperar até o apóstolo Paulo. A igreja primitiva não conhecia, até que Paulo recebeu de Deus e nós recebemos de Paulo.
em suas epístolas. E olha, quase que todas as conversas que ele teve sobre o Espírito Santo, e ele falou muito do Espírito Santo, tem a ver com o que estamos falando aqui. Você está correto. E lembre-se que uma pessoa pode experimentar a Cristo e experimentar o batismo com o Espírito Santo sem saber o que é. Deus nos dá algo e exige que saibamos a respeito. Ele não espera que tenhamos um conhecimento perfeito para nos dar algo. Eu vi um homem ser batizado, estou falando de um agora, que estava no corredor da morte. Eu era o conselheiro espiritual dele, isso em relação ao batismo com o Espírito Santo. Ele nem sabia o que era, estava no corredor da morte, saía de sua cela uma vez por dia. Ele tinha a data certa para morrer, mas ele foi salvo, aceitou o Senhor e fui encontrá-lo, como fazia uma vez por mês naquela época. Me assentei, olhei para ele, ele do outro lado da cela, eu em um lado, ele do outro, e ele disse: Olha, ontem à noite eu estava em minha cela, na prisão, estava louvando, adorando ao Senhor, quando, de repente, algo aconteceu. E eu falei: O que aconteceu? Aí ele falou: Isso aqui, ó. Começou a falar em línguas, olhou meio estranho para mim e perguntou: O que é isso? O que é isso? E eu comecei a falar para ele o que ele tinha recebido e explicar. Mas o Senhor não espera até que tenhamos conhecimento para trabalhar em nós, mas o conhecimento é para manter o que Deus nos dá. Ele acabou sendo executado? Não, ele foi transferido dali, mas acabou sendo livre da pena de morte. Entendi. No próximo programa, quero voltar a falar dos versículos 14, 15 e 16 do capítulo 8 de Atos. Mas nesse ritmo aqui vai demorar, viu? Mas o que estamos estudando é muito, muito bom. Estamos felizes de ter vocês conosco e diga a outras pessoas sobre o estudo na palavra. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN